Disruptcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. Disruptcast está no ar. Boa noite, minha amiga, boa noite, meu amigo, meus amigos de casa. Estamos aqui com mais um Disruptcast, professor Alfredo. Exatamente, vamos tratar de um tema hoje um pouco inusitado para a tradição do Disrupt, mas... Exatamente, mas é um tema importantíssimo. Né? Estamos aqui recebendo o meu querido professor, meu amigo, Heriberto Teixeira. Seja bem-vindo, Heriberto. Bem-vindo. Obrigado, Alexandre, obrigado, Alfredo. Vamos debater um pouco sobre o tema. Isso aí, e o tema hoje é Educação Infantil, creche para todos. Só para que entendam bem o porquê dessa temática, é que o Heriberto, nosso professor, ele é presidente da Comissão de Educação Infantil da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Cascavel. E a OAB está bastante preocupada, assim como toda a sociedade, com a falta de vagas nas escolas da educação infantil, nas famosas creches, que nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, sobre esse nome, não é, professor Heriberto, que talvez não seja o mais adequado atualmente, precisaríamos pensar numa nova nomenclatura. Mas, Heriberto, conta um pouquinho pra gente, como é que está esse movimento aí pela educação infantil na nossa cidade? Então, o Alexandre me conhece, eu sou da educação há muito tempo, dentro de sala de aula, e depois fora, no Rotary, sempre pensando na educação. E aí, na dificuldade que eu tive, enfim, em sala de aula, na graduação, eu percebi que a formação lá atrás, ela vem um pouco capenga, vamos dizer assim. Então, a necessidade da gente trabalhar desde a base até a graduação, na preparação. E aí, eu fui conversar na OAB com o Dr. Alex Galho e ele me nomeou para a comissão. E aí, fazendo estudos, nós estamos ainda nas preliminares, vamos dizer assim, né? Porque para você tomar um assunto como esse, que é muito grandioso, você tem que fazer primeiro um diagnóstico. Saber os dados, como que estão, qual é o percentual de crianças de 0 a 3 que estão na escola, de 4 a 5, né? Para então tomar algumas atitudes, algumas ações para desenvolver, né? E isso depende não só da Ordem dos Advogados do Brasil, mas depende primacialmente do Poder Executivo, é ele que tem que fazer as ações. Cabe ao Ministério Público, à Defensoria, ao juiz da vara de infância e mais a organização civil cobrar, né? Uma vez identificado o problema, e tentar resolver através do planejamento, né? É o que nós propomos. E o que professor Alfredo, me ajude, o que poderíamos perguntar ao professor Heriberto, por exemplo, no que se refere às políticas públicas da educação para a primeira infância em Cascavel? Vocês já têm números, já conseguiram levantar algumas informações no sentido do que poderia ser feito de melhor, opções alternativas de construção que a OAB pudesse auxiliar? O que você nos diz sobre isso? E lembrando que a educação é um direito fundamental, né? Fundamental. Então, obviamente, o papel da OAB é crucial nessa construção. E auxiliar, né? Indicar caminhos. Criar alternativas, né? Reunir dados sobre o tema. Então, esse gancho do professor Alfredo sobre o direito à educação, a educação infantil, particularmente, ela é uma coisa nova, assim, em termos de garantia de direito. Porque antigamente o direito era para as crianças estudarem a partir dos 6 anos, na pré-escola, etc. E a creche era vamos dizer assim, vamos deixar a criança que eu tenho que trabalhar, vá lá tomar leite e comer alguma coisinha e dormir. Com a Constituição de 88, depois a Lei de Diretrizes e Bases e o marco legal do infantil, da educação infantil, aí a coisa começou a tomar um corpo e aí nós passamos a chamar de educação infantil. Então, mesmo nascimentos de 0 a 3, de 0 a 6, tem que ter um projeto pedagógico, tem que ensinar alguma coisa, estímulo. A criança precisa de estímulo, né? Não só tomar mamadeira e dormir. Esse é o desafio. E aí você me perguntou sobre a quantas andam, né? Os dados, as políticas e tal. O que vocês diagnosticaram nesse início de trabalho? Alexandre, nós estamos, como você falou, no início, certo? Então nós acabamos de desenvolver um planejamento estratégico
e agora nós vamos ter ações durante o ano de 2024. Nós partimos do conhecimento prévio feito pelo IBGE e também pelo censo escolar, de que há um déficit que ainda não sabemos exatamente qual é o número. Temos uma aproximação de dados pelo levantamento de diversas fontes, mas ainda não um dado específico. É possível dizer hoje que Cascavel pode ser que tenha em torno de 50% das crianças de 0 a 3 anos fora da educação infantil, aproximadamente. Nós saberemos exatamente após a obtenção dos dados. Então, o primeiro ato, inclusive, da nossa comissão é enviar um ofício para o município, para a municipalidade, para buscar os dados, uma vez que o município não disponibiliza isso nas plataformas do poder público, nas plataformas do observatório, né, onde você poderia encontrar esses dados. Alguns municípios colocam, outros não colocam. E é o caso de Cascavel. Mas, assim, é preciso de imediato que eu pontue aqui que não há absolutamente nenhum confronto com o poder público, nem com o poder municipal. Muito pelo contrário. O que nós queremos é avançar no acesso das crianças na escola e também na qualidade. Ou seja, queremos que todos remem para o mesmo lado. Funcionaria como se fosse um amicus curiae, Alexandre, exato. Do poder público, né? Um amigo do poder, um amigo da corte, amicus curiae é um amigo da corte, mas não se trata de uma ação, né? Mas do papel de política pública do ente municipal. A OAB agiria em acordo, né? com auxiliando, né? A ideia é ajudar, né? Acho que todo mundo quer que o município se desenvolva de uma maneira mais adequada, e a adequação de evolução de um município, de um estado, de um país, obviamente nasce, não é nem que passa, nasce na educação. E a educação da primeira infância com muito mais razão. Porque, como falou o professor Heriberto, não é, Alfredo? Nós, que somos professores da graduação, como o professor falou, ou seja, da faculdade, nós sentimos que alguns alunos têm uma ou outra dificuldade ali de compreensão de alguns elementos, talvez por quê? Pela falta de uma melhor base que estruture a sua educação. E essa base, naturalmente, vem lá do ensino fundamental e antes dele também, obviamente, na primeira educação, na educação da primeira infância. E é possível, professor Heriberto, dizer que todo ano nós ouvimos pela mídia, ouvimos aí pelos meios de comunicação, que o município tem uma dificuldade de acomodar todas as crianças que procuram a escola. E percebi também que de um tempo para cá, salvo engano, tem se contratado inclusive vagas particulares. Isso tem acontecido? Vocês têm informações sobre isso? Sim, existe a possibilidade do município fazer parcerias. Como as vagas que são ofertadas pela rede pública não são suficientes, você acaba contratando vagas que existem na rede privada para colocar crianças, mediante, logicamente, uma contribuição, uma retribuição financeira. Pagamento. Não é o ideal, porque o projeto pedagógico é uma coisa que o poder público deveria estabelecer, aliás, já existe no Plano Nacional de Educação, e, portanto, trabalhar dentro da rede pública seria melhor. Mas, na falta, sim, é possível fazer. Uma questão que você colocou sobre o acesso que as crianças hoje, se você observar no próprio site, esse está aberto, o site de Cascavel, onde tem uma fila de 10.144 crianças. A página é aberta. Só que existe replicação. Às vezes uma criança ela faz 2 ou 3 inscrições em 2 ou 3 CMEs, lugares distintos. Então entra nesses 10 mil e pouco. Então precisaria ajustar um pouco esses números, né? E assim, em cidades que a gente observou, principalmente em São Paulo, o Alexandre é de São Paulo, né? Nascido em São Paulo, existe lá um trabalho muito interessante que foi feito, porque o que acontece, como você falou um pouco antes, a judicialização, né? As pessoas que estão na fila, aqueles que estão por último, às vezes,
eles têm um pouco mais de condições financeiras, contratam um advogado e fura a fila. Fura a fila, quer dizer, aquele que estava ali para entrar, acaba ficando para trás. E em São Paulo, o que eles fizeram? O Ministério Público, juntamente com a Defensoria e a Ordem dos Advogados do Brasil, entraram com uma ação civil pública e o desembargador do tribunal mandou parar tudo e falou o seguinte: olha, vamos estabelecer um plano municipal de expansão e também um comitê de monitoramento. E aí a coisa começou a ganhar corpo lá em São Paulo. É engraçado, quando o Heriberto está falando, me lembrei de um livro que até o pessoal do mestrado leu na minha disciplina, que é Como Funcionam os Mercados. É um autor americano, ganhou o Nobel de Economia de 2012, e ele conta que você pode ler todas as nuances da vida como um mercado, né? E ele ganha o Nobel porque ele cria estruturas de cruzamento de dados, né? Ele ganhou por conta do transplante de rim, né? Então, em vez de eu doar para João, ele cria um banco de dados capaz de fazer cruzamentos ao ponto de pessoas aleatórias se beneficiarem com o transplante. E dentre os exemplos que ele dá são os exemplos das escolas americanas, que as pessoas, elas há digamos assim, uma má compreensão na estrutura das escolas. Por quê? Porque gradativamente uma criança quer estudar perto de casa, mas ela sabe que perto de casa a escola não tem vagas, então ela se credencia para uma escola mais para frente. Só que várias pessoas do mesmo bairro pensam a mesma coisa, e aquela escola do lado de casa fica sem pessoas, e assim sucessivamente. Então eles criaram mecanismos complexos de cruzamentos matemáticos ao ponto de você colocar o seu nome e, a partir de algoritmos e tal, de escolhas de inteligência artificial, isso se cruzar ao ponto de ser todas as pessoas serem beneficiadas. Então, diminuiu muito a evasão escolar, no caso, né? E isso para uma série de outras questões. Será que isso não seria... Será que a minha pergunta, né? Será que aqui em Cascavel, né, mantendo todas as proporções, o que faltam é realmente vagas, ou alguns lugares são mais disputados do que outros, né? Porque nós temos também que entender, Alexandre, que não basta ter a vaga, tem que ter a qualidade da vaga, não pode ser qualquer lugar, tem que ter pessoas habilitadas para cuidar dos pequenos, enfim, uma série de requisitos. E os direitos fundamentais hoje, eles não são apenas de acesso, eles são de acesso com qualidade, a educação com qualidade, a saúde com qualidade, etc. Né? Então eu fico pensando, às vezes, não falta a vaga, né? Não estou dizendo aqui porque eu não tenho nenhum dado, mas faltam as pessoas estarem nos lugares certos, né? E os lugares que existem vagas serem realmente preenchidos, né? Então, professor, acontece que como a gente falou no início, sem o conhecimento desses dados de forma fidedigna, é difícil fazermos aqui exercício de futurologia. Claro. Mas o fato é que, analisando o censo escolar, analisando números que a gente pesquisou, ficamos aí com uma aproximação de números ainda não oficial, que entendemos que, de fato, Cascavel ainda está longe de atingir vamos dizer assim, um limite razoável, né? Precisaríamos mais vagas. Mas o que o professor fala, Alfredo, tem fundamento, claro. Quando você vai fazer um levantamento, você tem que levantar onde a fila é maior, né? Em qual bairro que a fila é maior, né? E também qual é o bairro mais vulnerável. Então são duas variáveis que têm que ser analisadas quando você vai trabalhar com acesso, né? Logicamente que se você for abrir mais uma creche, você tem que abrir lá onde a densidade, onde o déficit é maior. Enfim, essas questões precisamos levantar após a obtenção dos dados. E o momento, vejo eu, é agora. Nós temos duas variáveis em Cascavel que justificam o nosso trabalho, e aí se toda a sociedade, né, inclusive as mães que deixam os filhos, que precisam trabalhar, né? Nós temos dois momentos agora importantíssimos. Primeiro é a eleição dos prefeitos aí, candidatos, daqui a pouco, né? Eles vão fazer o seu plano, né, suas metas,
E aí a gente tem que tentar encaixar a educação infantil nessas metas. Claro. E o plano, o PPA, que chama-se Plano Plurianual, ele termina em 2025 aqui em Cascavel. Então, se você fizer uma dotação orçamentária, incluindo a primeira infância no PPA, também será muito bacana, muito interessante, né? E aí eu já emendo, Heriberto, aqui olhando a sugestão, talvez um primeiro esboço ainda, do planejamento estratégico da comissão, eu percebo que vocês falam lá nos objetivos, aumentar o acesso à educação infantil, e diz assim, trabalhar em parceria com o poder público e a sociedade civil para criar a política municipal integrada para a primeira infância, com olhos voltados para o aumento do número de vagas na educação infantil, em especial para as crianças 0 a 3 anos. E vocês, claro, repito, estamos ainda numa fase inicial, é muito bacana que a população nos ouça e que os nossos ouvintes e aqueles que nos assistem pelas redes sociais saibam que aqui a nossa ideia é contribuir, como o professor Heriberto falou. Então, ainda que de uma forma ainda inicial, o que poderia ser conversado? Vamos dizer que o nosso prefeito municipal ouça o nosso podcast e pense, poxa, peraí, eu quero ouvir a OAB, eu quero saber o que a comissão tem para me sugerir. O que está se construindo? O que se está construindo, ainda que embrionariamente, começando. Vocês têm alguma ideia inicial sobre esse tipo de perspectiva, Heriberto? Sim, assim, só para fazer uma estratificação, a educação infantil ela engloba de 0 a 6 anos. Mas o nosso problema é de 0 a 3, que eu volto a insistir bastante. Por quê? Porque o ensino fundamental, vocês se recordam, há pouco tempo ele aumentou de 8 para 9 anos. Então as crianças passaram a entrar no ensino fundamental aos 6. Então acabou o problema de acesso. Depois, a pré-escola pegou as crianças de 4 a 5. Então também aí nós temos hoje em Cascavel 97%, 98% que eles estão em sala de aula. Olha aí que beleza. Então o problema nosso é de 0 a 3, né? De 0 a 13 e 11 meses lá, enfim, incompleto, quase para ser 4. Aí que está o grande problema e a grande falta de vagas. Então o que nós vamos fazer de efetivo, como você perguntou? Primeiro, depois de levantar os dados, é realizar uma reunião juntamente com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com a Defensoria Pública e tentar realizarmos aí um plano municipal de expansão da primeira infância. Esse é o caminho. Fazer efetivamente que haja um plano municipal. Juntamente com esse plano municipal de expansão, um comitê de monitoramento. Só o plano não adianta. Você tem que monitorar para ver se as ações estão sendo executadas. Senão não vamos chegar a lugar nenhum. Claro. E para isso, o momento, como eu disse antes, é agora. Tentar fazer com que estes órgãos consigam, dos candidatos a prefeito, que assinem um termo de compromisso. Metas, né, que firmem esse compromisso. Uma vez firmado o compromisso, é possível, através de uma ação civil pública, como foi feito em São Paulo, o Poder Judiciário exigir que ele cumpra aquilo que se comprometeu quando lançou o nome a candidato. Então a ideia passa um pouco por aí. Aproveitarmos, pode ser o instrumento, pode ser uma ação civil pública, aproveitarmos aí o Poder Judiciário para que através dele, junto com o compromisso, você estabelecer então um plano, como primeira etapa, um plano municipal de expansão e o comitê de monitoramento. É mais um órgão em prol, né, da construção, né, da cidadania. Tu falasse, né, até antes da gente entrar no ar, sobre o termo, né? O termo creche é um termo, não dá para dizer pejorativo, mas um termo que não reflete, vamos dizer assim, o elemento fundamental aí vamos chamar dessa parte inicial da educação aí dos 0 aos 3 anos, que demanda talvez muito mais cuidado, muito mais qualidade de pessoas, né, dispostas ali a exercer uma determinada função. Quais são as novidades, né, para esse trabalho, né, para essa estrutura
inicial ali do 0 aos 3 anos, o que é necessário, o que demanda quando a gente construir uma creche, né? Além do nome próprio, o que nós poderíamos chamar agora, não mais de creche, na verdade. Então, Alfredo, a primeira questão que a gente levanta é que existe uma sopa de letras hoje na educação infantil, né? Existe CMEI, EMEI, CEI, creche. Então ninguém entende direito o que é, o que não é. Então talvez se o MEC unificasse isso, desse um nome, você vai fazer o quê? Vou fazer ensino superior, eu vou fazer ensino médio, eu vou cursar agora o ensino fundamental. Eu vou cursar creche, eu vou cursar o CMEI. Então é necessário que haja uma unificação, até para que o povo possa entender de forma fácil qual é esse período de educação, né? Aí depois você me questionou o que se faz na creche, né? Veja, a creche não deve ser um lugar onde a mãe deixa o filho para ser alimentado, dormir e voltar à tarde pegar, né? Existe um planejamento pedagógico que deve ser ministrado dentro dessas casas de ensino, né? Esse planejamento tem que ser feito por quem? Por quem estudou, certo? O que aconteceu até pouco tempo atrás, tinha assistente social, tinha de tudo para cuidar desta creche. Não havia formadores, não haviam professores. Em Cascavel nós temos, aqui sim a informação é fidedigna, nós temos 74% das pessoas que trabalham na primeira infância graduados, sem educação continuada. Com educação continuada é pouco. 26% de quem está cuidando das crianças são assistentes sociais, são pessoas que fizeram talvez um magistério, coisa assim. Então, existe aí uma carência de professores, de educadores, com conhecimento de que a criança de 0 a 3 necessita de estímulo, necessita de relacionamento social, né? Porque é nessa fase, segundo lá os cientistas estudaram, é que se desenvolve o cérebro, que a criança vai perder o medo de enfrentar a vida e dentre outras tantas coisas. Mas quando você fala do nome creche, será correto dizer que nós já evoluímos nesse ponto? Porque o CMEI, por exemplo, é o Centro Municipal de Educação Infantil. Então a gente trabalha hoje uma perspectiva de educação infantil. E acho que o nome creche ficou um pouquinho no passado, será que não? Deus queira, né? Mas ainda algumas pessoas falam, mas eu acho que está mudando sim, você tem razão. A gente já fala também em CMEIs, em EMEI. Educação. O mais importante, como você destacou, Alexandre, é que nos últimos 40 anos, a bem da verdade, a educação infantil, a primeira infância, começou a ser estudada de forma científica, né? Porque antigamente era só uma fase que você tinha que passar na vida. Eu preciso aprender a falar, eu preciso aprender a andar, e agora eu vou cursar a pré-escola, etc. e tal. E aí os cientistas descobriram que não. O que essas crianças precisam é de estímulo, precisam, né, de relacionamento social, aí que vai se desenvolver. Então passou-se a dar uma outra conotação para essa fase da vida, né? E os países desenvolvidos já descobriram isso, Coreia do Sul, Alemanha, Estados Unidos, eles investem pesadamente na primeira infância. E uma coisa também que eu entendi da sua fala, e acho que é muito importante, parece que vocês vão trabalhar, pelo menos num primeiro momento, em duas frentes. Veja, me diga se eu entendi bem. Uma primeira frente que é o contato com o próprio poder público municipal, para obter dados, para saber o que existe, o que pode ser melhorado, como que se pode contribuir, com o apoio naturalmente do Ministério Público, etc. Parece que essa é uma primeira fase. Mas em algum momento vocês acabarão por ter uma conversa num determinado período, acho, antes ali, preliminar às eleições, acho que no momento que isso possa acontecer, de acordo com a legislação eleitoral, com os candidatos a prefeito ou com os pré-candidatos, eu não sei, para colher deles essas intenções que você nos falou. Então podemos dizer que temos, num primeiro momento, uma conversa com o que existe, ou seja, o
poder público municipal, aquele que está aí, que está fazendo, que está, como todos sabendo, se esforçando para fazer bem feito, mas que não é fácil, que precisam naturalmente de apoio e de ajuda. E aí depois, num segundo momento, em uma outra parte da estratégia, conversar com candidatos. Mas aí em que momento vocês pensam em Ministério Público, em Judiciário? Isso talvez um passo adiante, né? Primeiro é necessário ter os compromissos, primeiro é necessário saber o que se pode fazer em termos, aspas, conciliatórios com o município. É mais ou menos por aí, Heriberto? Primeiro passo é exatamente esse, a obtenção dos dados, né? E depois sentar à mesa com os agentes. É importante você colocar na mesa o Ministério Público, a Defensoria Pública, a OAB, o Juizado da Criança e do Adolescente, para que ali floresçam algumas ideias. É importante também discutir isso antes. Uma audiência pública também é importantíssima para a comunidade entender do que se trata e onde nós queremos chegar. Mas sim, veja, a conversar com os candidatos, acredito eu que individualmente, não sei se num debate entre todos, mas para que o plano de metas seja objetivo e factível, porque é através deste compromisso do candidato é que se passará para uma segunda etapa de eventualmente uma cobrança dessas metas que foram prometidas, né? Isso tudo dentro do aspecto legal. A legislação ela diz que o poder público tem que fazer isso. Ora, se o mandatário se compromete, vamos adiante. Se ele não está fazendo, então vamos exigir isso através de uma, eventualmente, judicialização, né? Que legal. Heriberto, me diz uma coisa, essa ideia da comissão, né, que fizesse da OAB, falou com o presidente Galho, etc., vem de algum outro lugar do Brasil? Você sabe se há também, é comum ter comissões de direito infantil, direito da infância, enfim, nas ordens, nas seccionais ou nas subseções? Eu vi bastante comissão de educação, comissão de educação e cultura, mas especificamente comissão de educação infantil, eu digo para você que não vi, nunca tinha visto ainda, assim, específica, né, para essa finalidade. Inclusive, conversando com o Dr. Alex, a gente acabou afunilando esta denominação da comissão justamente para não perder o foco, porque o nosso objetivo não é a educação, porque a educação, se formos falar sobre educação, né, professor, nós vamos aí longe, né? Então, tem muito o que dizer. Se focarmos, eu acho que fica mais objetiva a conversa, né? Muito bem. E uma outra coisa também que eu fiquei aqui pensando, quando a gente fala das parcerias, não é? Nós temos parcerias que podem ser feitas para construção, uma parceria público-privada, uma construção entre poder público e agente privado. Mas quando nós falamos da contratualização das vagas, isso tem limite orçamentário, isso tem que ter autorização legislativa e tem todo um contexto. A comissão conhece mais ou menos quantas vagas foram contratualizadas? Parece que foram, né? Tem-se ideia mais ou menos disso? Quantas vagas? Acho que esses números ainda não, a comissão ainda não tem, né? De quantas vagas já estão disponíveis desde sempre no serviço público, quantas foram contratualizadas, o que poderia contratualizar, como contratualizar. Porque, como o professor mesmo disse, não é o melhor, mas a criança entra na sala de aula, isso é importante. Claro, né? Claro, sem dúvida. Então, Alexandre, a gente tem aqui alguns dados, compilamos algumas coisas só para ter uma ideia aproximada ainda sem os dados fidedignos, né? Cascavel, isso está disponível no censo do IBGE, tem 7.259 vagas na rede pública e na rede privada.
7.259. Isso falando só sobre educação infantil. Só de 0 a 3 anos, exatamente. Só de 0 a 3 anos, até 11 meses, etc, etc. Você tem, por exemplo, fazer percentualmente, Sobral, no Ceará, que tem 97% das crianças de 0 a 3, tem uma população de 210 mil habitantes e tem 5.790 vagas. Então são números, é complicado falar de números, mas eu diria que para chegarmos a 97%, como Sobral, no Ceará, chegou, nós teríamos que, proporcionalmente, aumentar pelo menos 2.500 vagas, vamos dizer assim. Isso, lógico, fazendo cálculos por aproximação, em razão dos dados ainda não serem fidedignos. Mas hoje nós temos 7.259 vagas e, portanto, uma população estimada pelo IBGE de crianças de 0 a 4 anos de 16 mil crianças aproximadamente, Cascavel. Né? Mais ou menos 16 mil, pelo último censo do IBGE. Se você tem 7.259, você imagina aí que nós estamos aí com 45% das crianças em sala de aula e um déficit aproximado de 55%. Né? Não são números exatos, mas enfim, é o que a gente compilou do IBGE, do censo, do observatório. Né? Então, e você verifica isso pelo site da prefeitura mesmo, você vê aqui, esse que está, você bater aqui e entrar, as mães que estão ali procurando vagas se debatem lá com uma fila de 10 mil e tantas pessoas. Aí tem colegas nossos, advogados aqui, que entram com ação, né, para colocar, entram com ação. Né? Esse é o caso, o que foi o caso da saúde, né, Alexandre, está se repercutindo novamente na educação. Bom, acho que o papo está bacana, mas não temos tempo. O Deva já nos olha aqui com para uma mais cara... nada. Ele é nosso líder ali, viu? Legal, ele legal, que legal. manda e desmanda no horário. As gurias ali já me cortaram o microfone aqui. Para finalizar, Heriberto, me conte uma coisa. Saiba que o Disruptcast, ele geralmente trata de temas disruptivos, trata de temas de tecnologia, de temas de inovação. Falar na busca por termos acesso à educação, falar na possibilidade de nós firmarmos aí parcerias público-privadas, falar na possibilidade, Alfredo, de nós melhorarmos essa condição para as nossas crianças, sem dúvida nenhuma, é algo que a inovação também pode, claro, quem sabe aí em determinado momento nos ajudar. Sem sombra de dúvidas, né? A inteligência artificial, algum algoritmo que possa alocar de forma mais eficiente, né, essas crianças, né, que, querendo ou não, precisam de ter um ambiente adequado para o seu desenvolvimento. O próprio fato, né, de você colocar 100% das crianças de 0 a 3 dentro das escolas com qualidade, já é uma disrupção total. Sem dúvida nenhuma, é o que todos queremos. Heriberto, meu amigo, muitíssimo obrigado por estar conosco aqui hoje, por esse papo tão agradável, esse tema tão importante para a sociedade, para o nosso público, para todos nós. Muito obrigado, Heriberto. Obrigado vocês aí, agradeço também as organizações do Renato Silva pelo espaço que nos deu aqui e também o Alex Galho, presidente da OAB, por confiar na gente. Muito bem. E é isso por hoje, minha gente. Muito obrigado e na semana que vem temos mais um Disruptcast e boa semana para todo mundo. Um abraço, tchau.